Eu fiquei de falar sobre fazendas, assombradas. Qualquer coisa pode ser assombrada. Então eu vou fazer aqui uma dinâmica bem rápido. Amanhã eu estou no ar novamente, eu faço a parte 2, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, porque alguns fazendeiros entraram em contato comigo e tem fazenda assombrada perigosa. Inclusive tem muitas fazendas para vender e ninguém quer comprar porque é assombrada. Aí o cara compra ver sem saber. Primeiro, anota aí, por favor. O jogo rápido. Primeiro, qualquer coisa pode ficar assombrada. Qualquer coisa pode... Quem que vai anotar para mim? Pode ficar assombrado. E eu tô orando para esse rapaz e não recebi umas visitas estranhas. Recebi visitas estranhas. Eu fiquei até assustado. Eu mandei um áudio para ele. Cuidado. Aí ele não assistiu meu áudio. E levou uma queda na fazenda e desmaiou. Oxi! E eu tô preocupado com ele. Eu tenho que dar uma assistência para ele. Ele ficou de conversar comigo faz 2 semanas, né? Que queria conversar comigo, mas não deu para eu atender ele. Mas eu estava aqui, era meia-noite, quando eu comecei a olhar as fotos e orar. Aí apareceu o bicho, os 2 relógios quebrou, aconteceu tanta coisa. O cavalo pulou na frente do carro. Aí eu fiquei, será que é isso? Eu não sei, que eu lido muito com o mundo espiritual, né? É isso. Aí ele levou uma queda e o cara gritou no ouvido dele. Do nada. Olha. Então, qualquer coisa pode ficar assombrada. Carro, pessoas. Tem mulher assombrada, tem homem assombrado. Qualquer coisa pode ficar assombrada. Uma pedra, uma bicicleta, um carro, uma fazenda, um hotel. O que é assombrado? 2. O que é assombrado? Quem é que vai escrever para mim, para não ficar escrevendo? Coisas assombradas, já está falando, coisas que têm sombras, espíritos maus. Às vezes tem os 2, o mal e o bem. Assombradas. O que é assombrado? Aí essa assombração pode ser de coisas do passado, sacrifícios, promessas, votos, pactos. Existem muitos sacrifícios do passado, tá? E era feito com remédios e comida podre. A pessoa batia as botas, tá? O lugar assombrado, ele tem sombra. Já está dizendo, tem presença de espírito. O que é lugar assombrado? É aquele lugar que tem grande presença de espíritos. Anota aí, coloca aí, por favor. Mas por que é assombrado? Olha, o terceiro, ó. Eita, que minha orelha tá ardendo. Quem é que tá falando mal de mim? Cala a boca, rapaz. Preste atenção. Terceiro. Por que é assombrado? Então, vamos lá. Terceiro. Ele é assombrado porque tem, primeiro, TT. Primeiro lugar, tá? TT. TT é tesouro. Tesouro mineral, alguma coisa. Tem tesouro quente e tesouro frio. Tesouro quente e tesouro frio. QF. O lugar é batizado. Batizado. Houve algum acontecimento e lá nesse lugar da Amazônia teve uma revolta lá foi uma das piores revoltas que houve no Brasil. Balaiada, não, como é o nome, meu Deus? Mas foi horrível, uma loucura. Foi a revolta, os caras saíam atirando em tudo que era índio. Então houve muitos acontecimentos doidos. Por que assombrado? Porque primeiro tem tesouro. Vamos lá? Segundo, porque é batizado com acontecimentos ruins. Lugares de invocação. Portais. Tem lugares que tem portais, uns buracos quando os reptilianos saem. Lugares batizados. Então, tesouro, você tem que ver que alguns tesouros produzem assomba-pão. Assomba-pão? Assomba-pão. Porque tem um tesouro quente e tem a cabanagem foi uma lasqueira. A cabanagem do Amazonas para o estado vizinho foi a coisa mais doida do que eu já vi. Era todo mundo matando todo mundo, os caras ruins da peste.
Saía atirando nos índios, nas índias, nos guri, era. A tal ponto que os índios se escondiam na mata, não podia ver um barco. Então essa cabanagem aí foi uma putaria de guerra, foi uma coisa horrível. Foi a pior guerra que eu já vi no Brasil. Porque é uma guerra doida, é uma guerra que só queria matar. Era um chefe matando o outro chefe, aí matava todo mundo, aí todo mundo matava todo mundo. Não tinha sentido, velho. Quando você vai tomar um país, tem sentido. Quando você vai tomar o poder do outro lugar, mas os caras atiravam e morriam, eles queriam só matar. Depois você estuda a cabanagem. A cabanagem foi uma sacanagem. Foi o próprio Satanás no Amazonas. E olha que tem gente poderoso lá. Lembre que Évola está lá, tá? Évola escolheu o Amazonas por quê? Por que Évola escolheu o Amazonas para morar lá? Então, tesouros, a Amazônia é lotada de tesouros. Esse negócio de tirar índio, botar índio, isso é tudo manobra lá de fora, entendeu? Mas ali tem muito espírito, mas muito mesmo, tá? Eu tive próximo à Amazônia e na mata eu vi muitos espíritos, muitos. E eu fiquei seguindo uma véia lá e aí depois a voz disse, é o ambiente dela. Olha, já contei essa história aqui várias vezes, né? O mistério da Amazônia está embaixo. O rio Amazonas, existe outro rio Amazonas embaixo. Mas, bem, eu estou falando porque a fazenda desse nosso amigo é lá na Amazônia. E os bichos tá dando a rasteira nele lá, tá? Eu já estive ali perto do Codó, subindo ali para o Pará, para tirar feitiço de prefeito, né? A pessoa fez um feitiço, o prefeito não dormia, não. Então vamos lá. Primeiro, qualquer coisa pode ser assombrada, tá? Segundo é o quê? Esqueci que era segundo. Segundo, lugares batizados, acontecimentos ruins. Mas tem outra coisa aqui no segundo. Cadê eu? Terceiro. O terceiro é por que assombrado? É tesouro, ou seja, minerais quente e frio. Qual é o mineral quente? É aquele mineral que o colonizador guarda, o índio guarda. A alma deles ficam lá. E o tesouro frio? O tesouro frio é uma pedra de diamante, é uma pedra de ouro. Lugares batizados, ou seja, onde houve grandes acontecimentos, grande lasqueira. Invocações e portais deixam lugares assombrados. Geralmente o perigo é quando se compra a fazenda. Quando se compra a fazenda, o hotel, quarto, o perigo está no início. O perigo está no início. Piriri, gogogó, está no início. Eu vou falar com você pessoalmente, tá? Se você estiver me ouvindo aí, eu vou falar com você pessoalmente. Eu estou apenas dando um estudo e aproveito para quem estiver ouvindo, né? O perigo é no início, quando você compra a casa ou quando você compra o sítio, você tem que olhar antes. Mas se comprou, você tem que se proteger, tá? Então eles vão tentar matar você. Nesse caso do rapaz lá da Amazônia, eu liguei para ele desesperado. Quando eu entrei em transe aqui, sei lá que danado foi, eu vi lá, eu disse, eita! E uns caras altos, esguio, tinha um de calça preta. Eu digo, isso é demônio pesado, velho. Aí eu mandei, porque o telefone arriou, não ia mostrar para vocês. Fulano, tenha cuidado. Aí ele disse que alguma coisa derrubou ele no chão e falou assim no ouvido dele, quer ficar rico, Olha! Quer ficar rico, Olha! E ele não tinha escutado meu áudio. Aí agora eu mandei para ele e para a mulher dele. A mulher dele vai escutar, ou certamente vai responder, ou já respondeu, é que o celular riou. Então eu fiquei muito preocupado. Eu estava aqui, era 2 horas da manhã, ajeitando o vídeo e orando. Aí quando eu disse, eu vou orar que Deus abençoe a fazenda de fulano. Aí eu vi tanto homem alto, os cabas velho esguio, as calças pretas, os cabas de cacete, de morte mesmo. Aí eu pensei logo nessa cambalagem aí, como é o nome? Nessa revolta aí, cambalá.
Eu digo, será que esse lugar tem algum treco-treco com a cabanagem? Olha, e não é um não, viu? É um vários. Eu via textos, Aí depois que eu avisei ele, velho, eu ia de carro, o cavalo pulou na minha frente, ó. Olha. Então, tem que procurar agora no início, tá? Se você estiver me escutando aí, por favor, ou outra pessoa tiver, é no início. O perigo é no início. Depois os espíritos decidem se deixa viver ou não. E eles usam animais. Esse cavalo estava meio demoniado. Inclusive o cavalo era tão lindo. Deu vontade de eu criar o cavalo. Mas não tem onde criar. Por mim não dava. É mansinho o bichinho, velho. Graças a Deus não houve nada com ele e nem com a gente. Mas que ele pulou na frente do carro, pulou e caiu em cima. Olha. Eles usam animais. Eles usam cobra. Então tem uns bichos lá. Aí eu mandei pra ele, mas ele não viu. Aí eu mandei pra mulher dele: cuidado, fulano, eles querem. Cuidado, é muito perigoso, cuidado. Tá aqui no meu celular. Aí quando eu falei com ele hoje à tarde, ele disse: mas pastor, eu levei uma queda, bati o cotovelo e desmaiei. Bateu o cotovelo e desmaiar? Aonde é que bater o cotovelo faz a pessoa desmaiar? Aí ficou tonto. Quando ele ficou tonto, aí um cara chegou no ouvido dele e disse: queres ficar rico, Quer ficar rico, né? Olha! Os bichos já se revelou, velho. De arrepiar o cabelo do sovaco. Então ele: socorro, pastor. A gente não deu tempo de conversar hoje, de jeito nenhum. Já por causa desse negócio do cavalo. Do cavalo foi. Eu tive que resolver o negócio do cavalo. Porque amassou tudo. Aí então a questão ele já tinha me pedido oração. Ele viajou e veio me pedir oração. Eu digo: eu vou orar. A terra é boa, mas tem uns caras lá, tá? Aí quando eu vi as fotos, aí aqui mesmo onde eu tô, desse jeito aqui, era 2 horas da manhã. Aí comecei a ver coisa, aí eu me lembrei da terra, comecei a olhar a foto da terra. Eita, pelo, era tanto homem de calça preta, uns cabas altos, uns 2 metros de altura, viu? Chapéu velho de goma, como aquele chapéu de fazendeiro. Não é como esse chapéu, não, é um chapéu assim meio gomado, como aqueles caras do Velho Oeste. Olha. Uma reunião deles. Os braços compridos, os dedão comprido. Aí eu disse: eu tenho que avisar. Aí avisei, disse: cuidado, fulano, cuidado, eles vão tentar te matar, olha. E ele não assistiu. Eu acho que ele não assistiu porque tem lugar que não pega, né? O celular. Eu devia ter mandado para a mulher dele e para ele. Aí nesse mesmo dia, velho, aconteceu dele como fosse uma lapada. Ele ficou zonzo, caiu, aí ficou tonto e o cara chegou no ouvido dele: você quer ficar rico, né? Quer ficar rico? Olha, velho. Então tem que ver isso aí, tá? Então o quarto passo é você identificar que tipo de possessão tem a terra, ou a casa, ou o lugar. Tipo, titi-popó. Eu me lembrei da cabanagem, eu não sei por que eu me lembrei da cabanagem. A cabanagem foi a maior sacanagem que eu já vi na terra. A cabanagem você vai ver, você pode assistir ou estudar. Foi uma idiotice. Era um tomando poder, outro matando o outro, matando um índio, matando todo mundo. Por nada. Por nada. E será que são espíritos da cabanagem? Será que espíritos são esses? Então você tem que, o quarto passo é identificar que tipo de espírito é. E ele se mostra, tá? É obrigado ele se mostrar. Ao mesmo tempo que ele se mostrou para mim, que era o sacerdote dele, e ele ficava: pastor, diz alguma coisa. Calma. Pastor, vem aqui. Pastor, diga alguma coisa. Olha, ao mesmo tempo que ele se mostrou para o pastor, ele se mostrou para ele. Isso já foi uma ameaça. Voz de bandido mesmo. Voz de bandido. Pistoleiro. E aí, o quarto passo é saber o que tem. É como você é um sargento, aí chega alguém e diz:
tem 4 caras dentro de uma casa alugada, lá perto do banco. Aí você tem um 38 velho na cintura, aí você diz, vou lá resolver. Não, peraí, quem é que tá lá? Aí o delegado velho diz, tá lá, tá na casa alugada perto do banco, na cidadezinha pequena. Tem uns caras com Hilux lá, tem uns 10 caras lá com Hilux. Tá na casa alugada, tudo, são estranhos, delegado. Aí o delegado pega o 38 velho, bota na cintura, perto do treco dele, assim, bota de lado, aí vai lá. Abre a porta! É a polícia! Olha! Confiando no 38 velho dele. Aí a porta faz... Aí sai um cano de 12 lá de dentro. No nariz do delegado. Entra, velho. Não, entra. Sim, senhor. Assaltante de banco. Eita lasqueira. Aí quando o delegado velho entra dentro da casa velha alugada perto do banco da cidade pequena, 10 assaltantes de banco com .50, escopeta. Aí um bota uma escopeta no ouvido dele, aí o outro bota escopeta no outro ouvido, e o outro bota no nariz e manda lamber. Lamba agora. O que é que o senhor quer, seu delegado? Nada, eu tava passando por aqui, eu vim dar boas-vindas, me disseram que tinha um pessoal novo na cidade, eu vim dar boas-vindas para você. E por que o senhor tá se cagando? É porque eu comi um cuscuz azedo, aí eu tô com dor de barriga. Calma, delegado, não vai cagar aqui não, calma. Eu sou pai de família. O que nós faz com o delegado? Vamos cavar um buraco e jogar ele dentro? Não, olha, ele tá se cagando. E aí? Pega a arma dele aí. Qual é a arma dele? É um 38 enferrujado com as balas recondicionadas. Vixe Maria, se lascou, velho. Olha, diga alguma coisa, delegado. Não, eu mandei você dizer, não é cagar não. Prenda o delegadozinho aí, tá? Dê um cafezinho pra ele. Porque eu tô assim, com revertério na barriga. É um cuscuz vencido que eu comi. Aí nós vai decidir, tá, seu delegado, se você vive ou morre, tá? Eita, pílula, velho! Esse delegado devia saber quem é que tá lá, quantos homens são, que Hilux é essa. Mas ele foi confiando na força, né? Aí os caras, nós veio assaltar o banco da cidade, delegadinho. Nós tá precisando de dinheiro, a gente tá com uma .50 aqui, a gente arromba qualquer coisa. O que é que o senhor diz? Não, rapaz, assaltante. Jesus ama todos vocês. Jesus ama tanto. É mais fácil um assaltante entrar no reino do céu do que um delegado. Eita, pela! Vai bater pina assim, ó. O bichinho, coitado. Aí os caras, toma um cafezinho aí, delegado. Aí o delegado. Calma, delegado. O senhor tem mal de Parkinson, Não, é porque com essa dor de barriga eu fiquei meio fraco das pernas. Toma um cafezinho, delegado. Como o meu nome é Destrói Banco. E o nome daquele rapaz ali é Chucaveira Podre. E e aquele ali é Faca na Caveira ao contrário. Nome legal, eu gostei dos nomes, gostei. É melhor do que Che Guevara. Mas tem um ali que é Che Guevara também. Não, mas eu digo assim Che Guevara, mas porque as pessoas não sabem falar o nome é Che Guevara, não é Che Guevara não. O pobre do delegado, coitado. Eita, calma, delegado. Calma. Então, antes de você investir para tirar um fantasma, uma assombração de um sítio ou de um lugar, você tem que saber o que é que está lá. Porque se for um poltergeist, você vai se lascar. Tem que saber entrar, velho. Entendeu como é a coisa? Mas o pobrezinho do delegado aí pensava que era um bando de bate-carteira, mas eram uns caras profissional. Nosso nome é Novo Cangaço, velho. Nós é parente de Lampinha. Eu me divirto matando. Mas como não dá pra matar toda hora, eu assalto o banco. Virgem Maria. Quer um cafezinho, delegado? Esse delegado é peidão demais. Aí então assim, você não pode entrar numa coisa sem saber
aonde você está entrando e sem se proteger antes. Entendeu? E uma atitude suspeita, você tem que saber o que é que está acontecendo. Podia ser um bando de homens querendo se namorar, alguma coisa assim. Podia ser uma suruba, uma festa. Mas eram os caras que vieram assaltar o banco da cidade. Graças a Deus, o pobrezinho do delegado foi amarrado, amordaçado. Perdeu as calças porque cagou a calça todinha. Mas ele sobreviveu, não mataram não, tá? Olha. Eu acho que ele pensou que eu sou delegado, eu passei no concurso público. Olha. Pois é. Sim, então é você saber o que é. Como é que você sabe o que é? Sexto passo. Como saber? Se você é o dono da terra, então é obrigatório, escreva aí, por favor. Os espíritos são obrigados a apresentar para você. Eles não são como aqueles caras que estão tomando o gado das pessoas e não dão nem documento. Eles têm que mostrar o documento. É obrigado. Obrigado pelo mundo espiritual. E você vê que eu, como pastor dele, tive a revelação e ele levou o cacete, caiu no chão, ficou tonto e o cara ainda gritou no ouvido dele. Então isso chama-se a lei do aviso. Lei do aviso. Você tem como é que foi, de que forma foi, porque tudo avisa e dá sinal. A lei do aviso. Isso pode acontecer até com uma galinha, um peru, um boi. O cara foi comprar uma fazenda e o boi ficou olhando para ele e urrando. E boi não urra. Quem urra é a vaca. Estranho, né? Estranho. A vaca o boi estava avisando. Cuidado. Mas isso é bíblico, pastor? Isso é coisa de gente mico? Mico? Místico? Não, é coisa de Bíblia. Quem foi que avisou que Balaão ia morrer? Quem foi que avisou? Vai, participa, bora. Quem foi que avisou que Balaão ia morrer? Quem foi que avisou? O boi estava avisando que boi não urra. Quem urra é vaca. Quando o boi vem urrar, é porque ele está ou com saudade ou alguma coisa assim muito séria. É como um homem. O homem quase não grita. A mulher faz ai. Tem uns homens que estão dando umas gritadinhas aí, tá? Mas isso é o tempo, né? Barata, ai, Virgem Maria. Não pode gritar, tem que dizer assim, a barata, ui, Virgem Maria. O homem não faz ai, tem que fazer ui, cuecão de couro, não tô com medo, ui. As mulheres, mas você vê que quem avisou o Balaão que ele ia ser morto, que o arcanjo Miguel ia matar ele. O arcanjo Miguel é tão violento, não. Ele é anjo do Senhor. Ele ia cumprir a lei. Foi a mula. E o cara disse, o boi não parava de urrar, pastor. O boi estava até avisando. Olha, a mula avisou. Então, se uma mula avisa, um boi também avisa. Um gato, miau! Avisa. Já houve caso do gato, da própria pessoa atacar a pessoa foi se mudar de casa e o próprio gato da pessoa atacou ela. Foi. Aí ela disse, não, é um gato que está nervoso, está com o sistema nervoso, ele está estressado. Pode ser, né? Mas é muito estranho. O gato da própria pessoa atacar a pessoa, ele está avisando, tem um treco aqui, entendeu? Então, mula avisa, ave avisa, a coruja em primeiro lugar. Gru. A árvore mais antiga do sítio avisa, tá? Pode falar com ela, procura a árvore maior e mais antiga. Se tiver gameleira ou oliveira, figos, se tiver, ela avisa bem avisado mesmo. Pode falar com ela que ela te avisa. Mas aí vem sonho, vem uma topada, vem um bicho, tem sempre um aviso. Aí a pessoa tem que ser sensível demais, para perceber o aviso. Quantas vezes eu ouvi aviso de Deus e não liguei?
Uma vez Deus disse para mim, não dê o telefone. Eu dei, me lasquei. Mas por que o Senhor fez isso? Porque eu sou humano. Eu devia ter ouvido a voz de Deus. É a lei do aviso. A voz disse, olha, agora não dê. Aí eu, tá aqui, dei. Ai, te lascar, meu pai. Ai, meu Deus. Então assim, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para ver os avisos de Deus. Bem, a terra assombrada, ela pode deixar de ser assombrada? Sim. Terra assombrada, pode deixar de ser assombrada? Pode deixar? Pode. Terra assombrada é terra ruim? Não. Terra assombrada é terra oprimida. Mas pode ser uma riqueza para você. Mas você tem que saber entrar, senão morre. Terra assombrada é maldição? Não, ela não é maldita. Ela é assombrada. Pode ser também. Mas aí se você vencer essa assombração, depende do que é, que forma for, pode ter um tesouro para você. Entendeu? A terra vai te agradecer se você conseguir tirar a assombração dela. A terra, a casa vai agradecer. A casa é muito difícil de tirar a assombração. Muito difícil. Principalmente casa velha. Por isso que ninguém gosta de fazer casa onde foi tapera. O que é tapera? Tapera é onde foi casa. Tapera velha. Então, cheiro, assovios, depende de quem ou do que está lá. É mesmo, Lé. Essa nessa hora não é hora boa, não. Você está em razão. Você agora me lembrou. Nesta hora não é hora de falar em São Batão, não. Ave Maria. Se mesmo menino? Mas vamos encerrar por aqui. Amanhã eu faço a parte 2. Como tirar a assombração da terra. Tá? Ok? É direito dos espíritos devido às ações negativas dos homens. Ou qualquer outra coisa, como tesouro. Tá certíssimo esse comentário. Certíssimo. Os espíritos têm direito. Então esses caras estão lá. Eu recebi o aviso. Mas é incrível. Eu ainda passei os... Irmão, cuidado, viu? Eu vi um negócio aqui. Cuidado. Você corre risco, viu? O que tá lá é os bichos de morte, viu? Calça preta, comprida as pernas. Cuidado, viu? Cuidado. É 2 horas da manhã. Eu tô mandando um recado para você. Mas ele não viu. Eu devia ter mandado para a mulher dele, né? De manhã acontece isso com ele. Olha. Aí quando eu ligo, eu disse, agora eu vou reforçar. Aí ele diz, aconteceu. Eu digo, você viu minha mensagem? Não. Porque lá tem lugar que não pega celular. Então, esse assunto é importante. Por quê? Porque tem muita gente abandonando as suas fazendas por esse motivo. Uma fazenda assombrada deve ser abandonada? Senhor não! O senhor não é meu gatinho, ele é tão sabido. Senhor não! Não. É tentar tirar. Como você é o dono, então você tem autoridade. Ok? Porque não vá fugir da assombração, não. Quer ver a assombração? Que é exatamente isso, que você fuja, porque tem um treco-treco lá que ele não quer ninguém perto, entendeu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí você já aprendeu várias leis aí. As leis que qualquer coisa pode ficar assombrado. Você tem que saber que tipo de assombração é. A pior que tem é a assombração. Como é o nome? A que faz barulho. Poltergeist. Os especialistas em poltergeist eram alemães. Os alemães eram especialistas em lidar com esse tipo de coisa. Alguma coisa eles estão guardando, porque eles estão revoltados e provocando coisas. Eles têm poder na matéria. Tá? Ok? Aí, então amanhã nós volta com este assunto. Aí este assunto é o que fazer.
Aí, esse o que fazer envolve dois assuntos. O que fazer para desassombrar ou pacificar e como encontrar o tesouro que está nessa terra, se houver tesouro. Geralmente tem, tá? Tá bem explicado? Tá bem explicado, né? Amanhã, 3 horas da tarde, se Deus quiser, estarei por aqui.